deveria ter dado aula para essa classe de comunicação e expressão. Quem que deu aula para vocês? Ah, foi o Graciano. Ah, eu lembro agora. Foi um semestre que eu peguei uma turma de agro dele, ele pegou uma turma de ADS minha. A gente teve que fazer uma troca. Tá? Querem fechar, querem deixar aberto? Tá calor, né? Fechar a porta vai influenciar mais depois. Tá com o ar ligado? Tá. Fecha bem curtido. Vamos começar? Vai ficar uma aí? Acho que eles podem sentar, né, professor? Sim. É a aula no laboratório, professor. Só que vocês sentem aqui, assim, que vocês são de material de apoio. O pessoal técnico, vocês não são iguais a nós aqui. Né? Você abre as pernas e isso. Para ver que tem material de apoio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu não trouxe umas fotos que eu trouxe na quarta-feira, que eu vim aqui, até por conta de eu não ter localizado onde eu guardei. Mas eu mostrei para os alunos, pessoal da tarde, o quanto esse trabalho do professor Granja é um trabalho de anos, o quanto essa construção ela é contínua, ela é eterna. A minha primeira palestra foi feita aqui na FATEC. Eu não era professora daqui ainda. Eu dava aula lá em Jacarezinho, na FAFIJA, que agora é um UEMP, né? UEMP. E um aluno daqui da FATEC, que era aluno do Granja na época, era aluno meu em letras lá. Então ele fez esse contato e ele me convidou para vir aqui. Então a minha primeira palestra foi aqui na FATEC, com o Granja, numa aula do Granja, há 20 anos atrás. Olha que coisa bacana, trabalho bacana, e eu poder voltar nesse mesmo trabalho. Eu já estou aqui na FATEC, sou professora da FATEC há 15 anos. Tá? E só não peguei, eu estava tentando lembrar de uns rostinhos aí, mas foi um momento que eu e o Graciano, a gente dividiu algumas disciplinas, eu fiquei com uma dele, ele com uma minha. Então foi esse momento mesmo que eu não peguei a sala de vocês, tá? Porque geralmente eu pego ADS, segurança, ele agro, e a gente fez uma troca, por questão de horário. Mas estou muito feliz de estar aqui, e que bom que eu estou podendo conversar com vocês e ainda não tive esse contato. Aí eu conheço um pouquinho mais de vocês, a gente conversa um pouquinho mais sobre linguagem, sobre ética na linguagem, discurso e assim por diante. O título da palestra é Linguagens e Discursos, Pressupostos Éticos. Tá? Por que a gente fala disso? Por que o professor talvez tenha pedido esse tema e a ética, né, no caso que é um tema muito discutido, mas por que juntar, por que falar de ética com palavra, com discurso, com a linguagem? Por que falar sobre isso? A gente vai explorar um pouco mais isso no decorrer da nossa conversa, mas a ética ela precisa estar primordialmente na palavra. A palavra é algo que talvez nos torne mais preciosos e diferenciados de que qualquer outro ser vivente na Terra. E ela é de grande empoderamento. A palavra ela pode tanto nos dar quanto nos tirar, ela pode tanto fornecer quanto detonar, acabar. Então a gente resolveu falar um pouco sobre isso a pedido aí do professor, do tema, do grupo, né, que me convidou. Antes da gente falar exclusivamente de palavra e ética, a gente precisa um pouco retornar alguns conceitos de moral e de ética. Alguém sabe a diferença entre um e o outro? Há um embate muito grande. Alguns dizem que é a mesma coisa, que tudo é a mesma coisa. Teria alguma diferença entre um e o outro? Pode passar. Bom, o que é a moral? A moral é o conjunto de comportamentos do homem numa determinada época, num determinado momento. Então vamos lá, vamos pensar num exemplo um pouquinho mais prático. Hoje nós temos as campanhas contra o câncer de mama, por exemplo. Geralmente nessas campanhas aparecem mais o busto feminino.
uma forma não erotizada, de uma forma, de uma divulgação, pode ser até um pouco mais sensualizada, mas voltada para uma questão de consciência, para uma questão de educação mesmo, voltada a questões médicas, a se cuidar, a pensar em si. Então isso a gente vê, esse tipo de propaganda, a gente vê hoje, em 2018, 2017, enfim, como algo muito comum, como algo muito aceito, internalizado. Mas será que uma propaganda dessa mesma, por exemplo, de câncer de mama, de prevenção, seria vista da mesma maneira 60 anos atrás, na televisão, aberta? Será que as pessoas entenderiam isso da mesma maneira? Será que as pessoas aceitariam ver um busto na TV? Talvez não inteiro descoberto, mas parcialmente, encarariam da mesma forma? Então são questões que a gente começa a pensar e verificar que esse conjunto de comportamento que eu tenho numa determinada época, muitas vezes é diferente em outra época. Eu trouxe a imagem de um casal, aquela típica família padrão, né? A gente chamava antigamente de família nuclear, pai, mãe, os filhos, a família tradicional, pela vestimenta, pela década em que essa imagem, né, que essa imagem ela retrata, a gente vê que trata-se de uma constituição familiar patriarcal, que o homem mantém e provê a casa, a mulher é mais submissa, cuida da casa dos filhos. Então, é um momento em que a sociedade viveu. São os padrões éticos daquele determinado momento. E que não é um momento tão distante. Muitas mães, avós de vocês, bisavós, viveram esse momento. Então, é uma coisa bem recente. E a ética? Passa aí, Brian. A ética é a teoria ou ciência deste conjunto de comportamentos. É o que? É a visão teórica disso. É o que organiza de uma maneira mais científica esses comportamentos e padrões sociais. Nós vamos ver um vídeo daqui a pouco do professor Mário Sérgio Cortella. Quem já viu o professor Mário Sérgio? Bom, né? Muito bom. E ele fala de uma forma muito didática, muito tranquila e até muito clara para a gente entender certos princípios. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho um fragmento de uma entrevista que ele deu há muitos anos no Jô Soares, falando de ética e moral. Mas, retomando até um pouquinho do que ele fala, nós vamos pegar uma questão bem básica no Brasil hoje. Alguém aqui é fumante aqui da sala? O Brian, mais os dois meninos. Vocês acenderiam um cigarro agora e fumariam aqui? Não. Não. Aqui dentro da sala? Não. Tá. Por quê? Porque é proibido. Né? E as pessoas não. Então, uma questão de ética, ninguém quis expor as pessoas ao mesmo isso. Isso. Então é mais ou menos isso que acontece. Há um tempo atrás, fumar num lugar público, fechado, cheio de pessoas, era uma atitude meio comum. Todo mundo fumava. Mas aí fumar é uma opção individual, ela não precisa ser coletiva. Então, as pessoas não estavam entendendo muito bem isso. Isso incomodava quem não fumava. Então precisou existir o quê? Uma regra, uma norma, uma lei que condicionasse as pessoas a não fumar em lugares públicos cheios de gente. E isso ficou internalizado na gente. Hoje, você não vai, mesmo querendo, ou mesmo que todo mundo aqui da sala fale, pode acender um cigarro, não tem problema. Você não vai fazer isso, por uma questão mesmo de internalização ética. Mas não era. E aí foi instituído. Então, a gente tem que pensar nessas duas questões primordiais, né? No que é um conjunto de atitudes e o que é a ciência que delimita esse conjunto de atitudes. Agora, pode colocar lá, ele sabe onde está lá o videozinho. Eu acoplei um pequeno videozinho aí. Foi? Pode erguer um pouquinho mais.
que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito, você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos havia uma placa escrita proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Uma faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem levar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, calma, não existe ninguém sem ética. Vocês podem, mas o deputado que fala, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiética. Mas não existe ninguém sem ética. Mas, tudo bem, agora falando em moral. Qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança da determinada idade, um idoso, se ele tem síndrome de Alzheimer, ou um tipo de patologia cerebral, uma pessoa que é considerada dependente socialmente, ela é amoral. Mas uma pergunta, desculpa, talvez já está ótimo você fala. Se você tem 30 anos, e às vezes a pessoa diz, não é nem moral, nem não é moral, nem moral, ele é amoral. Isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. Meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa moral, ela tem que ser alguém capaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram o beijo entre dois homens imoral. Outras pessoas consideram o beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época? E da época, por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que é Alcibiades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços dos Alcibiades. Xantipa entendia isso lá no século IV, isso como uma coisa absolutamente parte daquela cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante. Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética é a símbolo de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos discutindo as questões de 60 anos. Jóia. Pode pôr no vídeo. A entrevista ela é um pouco mais extensa, super interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube, é só digitar lá entrevista no Jô Soares, do professor Cortella, Ética e Moral. A entrevista inteira é muito bacana mesmo, muito esclarecedora. Mas o ponto principal que a gente precisava pensar aqui, do professor Cortella, né, o que ele trouxe, é que a moral e a ética são construções que estão de acordo com questões de contexto, de acordo com o contexto onde eu estou vivendo, o que é aceitável moralmente ou não, e o que é considerado naquele momento como ético, o que é o conceito ético naquele momento. Uma outra questão, antes da gente partir para um exemplo. Ele disse que seria interessante, quando a gente fosse pensar em ética, que fizéssemos 3 grandes perguntas para nós mesmos. A primeira, eu quero, eu devo e eu posso. E aí ele faz aquela brincadeira, vejam lá, eu quero, mas não devo, mas não posso, mas não quero. Olha que interessante, esses questionamentos, para a gente parar mesmo e refletir um pouco. Então, é muito claro o que você falou, mas exemplifique isso assim, em situações.
Joia, vamos lá então. Vamos pegar algo que está acontecendo agora no Brasil. Por exemplo, eu estou envolvido com a política, tenho verdadeiros princípios de mudança social, quero que realmente aconteça, as pessoas que votaram em mim confiaram nesses princípios, e aí eu me deparo com uma situação de corrupção. Então eu estou ali, sou um vereador, por exemplo, e recebo uma proposta de corrupção para eu facilitar, de repente, a venda de um determinado produto com um valor muito maior, e que eu poderia lucrar nessa venda se eu ceder a licitação para fulano e não para Beltrano. São os casos típicos que a gente consegue ver de corrupção, só que em esferas gigantescas, né, gente? A gente vê muito esse tipo de caso, só que em esferas diferentes. Então é aquela coisa, eu quero ganhar essa grana, eu quero, né? Nossa, claro que eu quero, eu estou precisando, uma grana legal, né? Mas eu não devo. Por que eu não devo? Porque não é minha. E além de não ser minha, outras pessoas serão prejudicadas caso eu seja beneficiado e mais alguns. Aí a outra pergunta, eu devo receber essa grana então? Eu devo participar desse acordo? Nossa, vai ser muito bacana para mim, ninguém vai descobrir, é um processo muito sigiloso, é uma coisa muito tranquila, que sempre é feito aqui na prefeitura, é uma coisa muito tranquila. Eu devo, mas não posso. Porque quando eu assumo um determinado cargo, até mesmo quando eu assumo a posição de cidadão moral, eu assumo a posição de não concordar com isso, de não fazer isso, porque vai contra esses princípios. E a última pergunta, eu posso? Eu até posso, mas eu não quero. Eu não quero? Eu vou fazer parte disso? Eu vou me corromper diante disso? Se eu quiser agora, eu tenho liberdade para arrancar minha roupa e sair aqui na faculdade andando? Eu tenho liberdade para isso? Alguma coisa aqui pode me impedir a fazer isso que eu quero? Agora? Não. Ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu tenho liberdade para fazer isso. Tá? Mas e aí? Quais questões ficam em vigor? O que eu tenho que pensar? Eu devo fazer isso? Isso ficaria uma coisa, ficaria uma situação constrangedora ou não para o meu público? O que as pessoas sentiriam se eu fizesse isso? Não, mas eu vou adorar, eu tenho que pensar só em mim. Não, mas eu não vivo em comunidade? Eu não vivo em sociedade? Então eu não tenho que seguir certos princípios sociais? E aí eu faria aquela outra pergunta, né? Eu devo, mas não posso. Eu não posso, eu posso sim arrancar minha roupa e sair. Mas eu não posso por princípios éticos. E a terceira pergunta, eu posso até fazer isso? Posso, eu tenho liberdade. Mas eu não quero. Apesar de ter vontade. Então isso eu posso aplicar em qualquer situação. Uma coisa que o professor Cortella diz, que é super interessante, é a questão de contexto. E ele fala muito daquela questão ali, o Jô pergunta, qual é a diferença do moral e do amoral? O moral a pessoa moral é aquela pessoa que consegue, que tem o discernimento para fazer as suas escolhas de procedimento. E a pessoa que não tem? Uma pessoa muito jovem, uma criança, uma pessoa idosa com alguns problemas de esquecimento, algumas doenças, uma pessoa realmente com problemas mentais, que não teria capacidade de fazer de discernir sobre o que ele quer, ou pode, ou não. Mas aí a gente volta a pensar nessa mesma questão. Será que eu posso julgar, então, as pessoas da mesma maneira, da mesma forma, em qualquer contexto? Vamos lá. Eu já citei um exemplo na quarta, eu volto a citá-lo novamente. Tá? Me perdoe, professor, se eu estou sendo repetitiva, tá? Mas, inclusive, o professor de quem eu vou falar veio ontem dar uma palestra à noite aqui, o professor Tocha. Foi nosso professor aqui da FATEC, ele morou muito tempo
num país muito pobre da África. Ele trabalhava na área de TI, numa empresa lá. E ele conversando comigo, falando o quanto ele ficava absurdado com o número de crianças que essas pessoas tinham. Viam que os seus filhos estavam morrendo, viam que os seus filhos sofriam com doenças como lá AIDS, cólera, a própria desnutrição, a falta de alimento. E por que eles continuavam tendo os filhos? Por que eles continuavam gerando os filhos? Como eles eram ignorantes, né? E eu falei, mas professor, peraí, você está julgando uma atitude, você está julgando um determinado ponto dentro de uma visão e de uma cultura. Eles têm uma outra visão, eles têm uma outra cultura, eles têm uma outra concepção de vida. Você julga como um homem branco, bem educado, com um grau de escolaridade altíssimo. Você julga dos olhos de quem quer para o filho um futuro assim, assim, assado, de sucesso em determinada sociedade. Então nós olhamos muitas vezes para o outro com o nosso olhar. E aí que está um grande problema de ferirmos os princípios dos outros e não respeitarmos os princípios morais e éticos dos outros. Vamos para um outro exemplo que o professor deu. O próprio Sócrates, que foi um dos maiores pensadores e filósofos da humanidade. Ele morreu, foi condenado à morte na Grécia Antiga. Por quê? Porque ele pensava muito, ele questionava muito, ele ia contra as verdades concretas, ele ia contra as verdades absolutas e ele estimulava muitos jovens a pensarem, a expandirem o seu pensamento. E esse estímulo incomodava quem era dono da verdade. Então ele foi condenado. Teve um detalhe super interessante nessa condenação do Sócrates, que quando ele precisou responder pelos seus atos, ele poderia escolher um advogado para fazer a defesa. E ele não quis. Ele mesmo fez a sua defesa. E ele falou, eu apenas quero conhecer, quero estimular as pessoas a conhecerem. O pecado, o grande pecado dele era saber demais. E ele tinha que oferecer uma porcentagem, um valor em dinheiro, para que o tribunal trocasse pela sentença de morte. E teria que ser um valor bem interessante. Ele ofereceu um tostão. Que seria para nós aqui na época, vamos generalizar, 20 centavos. É claro que o conselho, é claro que a bancada não aceitou a contraproposta e ele continuou sendo condenado à morte e teve que tomar um veneno chamado cicuta. E que ele morreu. Mas por que ele fez isso? Porque ele não queria se corromper. Ele não queria voltar atrás de tudo aquilo que ele já vinha alcançado. E ele disse que preferia, sim, morrer e continuar aprendendo e questionando e perguntando do que viver preso nas amarras, no gesso, no engessamento que a sociedade proporcionava. E que então se morrer, ele falou, não, vai ser uma experiência nova, diferente, nunca morri, vou morrer, porque daí eu continuo, posso ser livre para continuar a pensar, uma experiência legal, diferente, ou eu vou continuar vivendo da forma que eu não quero, isso para mim é a morte. Então ele não vendeu, em hipótese alguma, a sua ideia. Tá? E ele morreu nos braços do grande amor da sua vida, que foi Alcebiades, um general do exército da época, um rapaz de 27 anos, que era o seu grande amor. E ele era casado, e tinha seus filhos, ele era avô. Então, mas isso, professor, é meio estranho, né? Agora eu estou decepcionado com Sócrates, né? Nossa, Sócrates tinha uma amante, imagina, tá? Então, mas isso para os princípios éticos da Grécia Antiga era uma coisa vista de uma forma muito tranquila. Ele tinha sua esposa, ele tinha os seus filhos, ele tinha os seus netos, a sua constituição familiar, que era por conveniência, por acordos, por decisões,
tinha o seu grande amor. E era um rapaz. E ele morreu nos braços de Alcebiades. Então, olha, isso Grécia Antiga, antes de Cristo. O quanto a sociedade ela teve que, de repente, percorrer ciclos morais e éticos para voltarmos a um tempo de eu enxergar a mesma situação e não me sentir tão constrangido. Mas lembra o que ele falou no vídeo? Há 30 anos atrás isso causaria um grande furor socialmente. E outras questões. Ai, o beijo gay na TV. Quanto furor isso causou, né? Quanto preconceito. Ó, e outra coisa que a gente vai falar um pouquinho. Preconceito. Né? Vem da pré-concepção. Olha a própria etimologia mesmo da palavra. É quando eu preconcebo alguma coisa que eu ainda não sei o que é. E já faço o meu julgamento. Só para fazer uma comparação, compararam, a sala aqui não estudou comigo, mas alguns meninos que tiveram aula comigo puderam ler um livro chamado Redação Inquieta, que eu gosto muito, do autor Gustavo Bernard. E nesse livro ele fala da história também do próprio Sócrates e traz um outro exemplo muito interessante do Galileu. O Galileu era um gênio também, cientista da época, mas aí ele viveu num tempo um pouquinho mais adiante, e sofreu grandes problemas com o Tribunal da Inquisição, porque ele fazia suas descobertas, as descobertas que Galileu fez, depois Copérnico e assim por diante, foram descobertas que mudaram o mundo, a concepção do mundo. Mas com essa descoberta que ele fez, ele acabou destravando uma verdade absoluta da Igreja Católica da época. Então ele descobriu lá que não eram 5 planetas, eram 7, e a igreja não gostava do número 7, porque 7 não era par, dava BO, não podia ser, né? Porque daí isso implica em outra coisa. E brigaram com ele, e para ele não ser morto, né, ele teve que abdicar de todas as suas ideias em público, e ele o fez. E as pessoas o julgaram como covarde, o compararam a Sócrates. As pessoas diziam que ele teria que ser como Sócrates, não abdicar do que ele fez, do que ele falou, e morrer por isso. Ele sentiu medo extremo de morrer, porque as mortes provocadas, principalmente pelo Tribunal da Inquisição, eram mortes dolorosíssimas. Só para vocês terem noção, quando eles falavam que ia queimar alguém na fogueira, não era jogar um palitinho de fósforo e pega fogo e morre. Eles colocavam muita lenha verde, muita lenha verde, perto da pessoa. E mais distante, a lenha seca, para o fogo pegar bem e matá-la ali cozida, devagar, lentamente. Era uma tortura lenta, era uma tortura que gerava prazer, inclusive, nos outros que assistiam. Então era violentíssimo demais o método utilizado pela igreja, e ele tinha pavor disso. Isso é da diferença entre só pessoas. Quando a gente fala a respeito de religião, a gente não admite que o católico tenha feito isso. Mas a professora Juliana, que foi a e ela está reafirmando o que eu disse. Então, olha as atrocidades que a Igreja Católica também cometeu. Então, não temos nada contra o evangélico, o umbandista, o espírita, porque nós somos seres livres e a gente opta porque a gente quiser acreditar. Mas só para você, muito obrigado, Juliana, porque você tem feito isso, para você ver a história. E como nós não sabemos da história. E vocês estão aqui para aprender. E é por isso que eu trago uma pessoa fantástica como a Juliana, que ela já fugiu do assunto dela, já pegou a história geral, a história da humanidade, que sirva de exemplo para nós, que nós também temos que ler. Não é só ficar no computador, temos que ler, buscar conhecimento. Eu acho fantástico isso, porque a Igreja Católica foi cruel. Ela é cruel. Não é só Jesus Cristo que foi lá.
A história do homem é horrorosa. E chegamos nesse nível de inteligência, de saberes que estamos hoje. E olha que nós somos apenas uma minoria que sabe disso. Sabe? Nós somos uma minoria. Então vocês são pessoas muito especiais de estarem tendo assim o privilégio de escutar a palavra da conferencista Juliana e ela tocar esse assunto. Isso é saber, isso é cultura, é o que falta para os jovens de hoje. Obrigado, Juliana. Quando a gente fala aqui, quando eu falo principalmente em religião, não é com o intuito de atingir ninguém, é com o intuito de retomar algumas coisas históricas que aconteceram. A própria igreja hoje se envergonha de todos os feitos dela mesma no passado. Então, assim, e todas as histórias religiosas passaram por grandes atrocidades, porque a história da humanidade é movida, infelizmente, a atrocidades. Então, não é porque a igreja X ou Y, mas fez parte da nossa história. Né? Então, quando a gente fala aqui em política, em religião, para a gente falar sim com um cunho científico, com um cunho histórico. Não é o momento de ninguém ficar, ai, mas ofendeu a minha igreja, não. É o momento de se desprover, é o momento de se desencapar mesmo de qualquer tipo de pré-julgamento ou preconceito e pensar nas coisas de uma forma mais racional, mais histórica, para fazer a nossa análise. Tá? Então não é para julgar uma igreja ou outra, a gente está pensando nos fatos e nos acontecimentos. Para terminar, o que é interessante, por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu voltei a falar do julgamento, o Galileu ele não quis, então, reafirmar o que ele havia descoberto, todas as suas descobertas, e então ele foi preso, tá? E renegou, abdicou de tudo que ele fez. E ele foi extremamente julgado, principalmente pelos seus seguidores, como um grande covarde. Então, o Sócrates foi julgado pela sociedade morto. O Galileu foi julgado pela igreja, pelos poderosos da época, que também ele estava mexendo em verdades muito absolutas, e isso estava incomodando demais. E ele também foi julgado, só que em vez de pagar a punição pela morte, ele pagou ele não ficou num presídio, ele ficou em prisão domiciliar. E que para ele não morresse de depressão, eles liberavam alguns papéis e tinta e uma pena, para que ele tivesse alguma coisa para fazer durante o dia. Só que ele